Guardiões, a inconformidade nos envios full do Mercado Livre. A gente sabe o quão problemático é isso, porque é algo que não depende de você. Muitas vezes o Mercado Livre ele faz a avaliação do seu envio e caracteriza ele como errado. Ele lê um produto que não é o produto que você mandou, ou ele faz aquela farofa e cobra de você. E hoje vamos falar sobre esses custos, decifrar todos os custos que ele pode atribuir no envio full seu. Convido todos vocês antes a seguir a gente aqui no canal, deixar o joinha, deixar a sua dúvida ao final do vídeo ou ao longo do vídeo, o que surgir, manda aqui pra gente, que às vezes pode ser até um insight pra gente criar outros vídeos. Mas vamos lá. E vamos deixar também o link como base do Mercado Livre, onde ele exemplifica praticamente tudo aqui que eu vou falar. Só que eu vou destrinchar de uma maneira mais tranquila aqui de vendedor para vendedor, para que vocês tomem cuidado. Então vamos lá. O que acontece, né? A primeira inconformidade, a mais cruel, é a inconformidade que você não consegue comparecer no dia. E como funciona? Existem duas maneiras de envios do Mercado Livre Full. Uma que você leva ou a coleta. E nas duas são datas diferentes para você ou trocar a data ou cancelar aquela data que você escolheu para enviar o seu estoque. Então, se você tem a sua frota, tem o seu carro ou caminhão e você vai levar, é um envio particular. Esse envio particular, se você quiser trocar a data ou cancelar, você tem 24 horas para executar essa manobra de troca ou cancelamento. E isso também acontece, essas mesmas 24 horas, para você adicionar um novo item ou retirar um item que você por algum motivo não vai enviar ou pretende enviar mais. Quando você está na coleta, o próprio Mercado Livre vai passar no seu endereço e vai coletar e levar para o CD, o prazo é diferente, são 48 horas. Se você quiser cancelar ou alterar a data, 48 horas. Se você também quiser colocar novos produtos ou retirar, também 48 horas. Muito atenção nisso, porque principalmente quem faz envios particulares, esporadicamente ele solicita uma coleta do próprio Mercado Livre por questão de estratégia, por questão de time. A gente sabe que as datas é bem complicado para você definir essas datas, é bem complexo. Tem vezes que tem datas mais próximas de envio na coleta e não tem para você enviar, e vice-versa. Então essa dinâmica ela é complicada. Se você não respeitar essas datas, o Mercado Livre ele vai te dar um bônus que funciona a cada trimestre. Então, não consegui fazer o meu envio, não consegui mandar a minha coleta. Eu vou ser cobrado? Teoricamente sim. Ele vai cobrar, exemplo, fiz uma declaração de envio de 100 unidades do meu carregamento total. Se você não comparecer, ele vai cobrar R$ 5,00 vezes 100 unidades, ou seja, R$ 500. Aqui a gente já teve situações de envio de 5.000 unidades, 6.000 unidades, e que inclusive foi uma dor de barriga que nós passamos, e a gente não sabia dessa regra, que era inclusive recente, que eu vou comentar daqui a pouco. Então a gente já, 5.000 unidades vezes R$ 5,00, cara, ferrou. A empresa vai literalmente ter que comprar, seria o dinheiro de outro caminhão que a gente poderia adquirir e vamos ter que pagar para o Mercado Livre essa bagatela de multa, né? Mas você tem um abono por trimestre para essa situação. Então, janeiro, fevereiro, março, você pode ter um abono por não comparecimento ou por não liberar a sua coleta, quando é coleta. Então, isso ajuda demais, porque você pode cancelar ou você pode não comparecer e esse abono ele vai entrar, vai aparecer lá assim para você no seu painel. Inconformidade, porém riscado e zero custo, pelo fato de você usufruir desse abono a cada trimestre. Então, vamos lá, janeiro, fevereiro, março, você pode ter um. E aí depois, você só pode ter outro para estar isento dessa cobrança, março, abril, maio e assim sucessivamente. Então, um abono por trimestre, galera, por não comparecimento ou cancelamento antes dessas 24 horas para particular ou 48 horas para coleta do próprio Mercado Livre. Agora, vamos para outro custo. Minha mercadoria deu entrada no CD, no Mercado Livre, porém, eu declarei que iria enviar 10 unidades de um determinado produto e enviei as 10 e um outro produto que eu não declarei. Vou mandar 10 desse caminhãozinho e mandei sem querer
uma unidade dessa van vai ser cobrado. Essa foi uma atualização que o Mercado Livre fez há praticamente 2 meses, que se você enviar algo não declarado, você vai ter o custo de R$3. Então, nesse caso aqui que você declarou 10 desse e enviou do nada uma unidade desse, você vai ter um custo de R$3 de inconformidade. Eu estou falando números aqui pequenos, mas para quem já vende assim, médio no Mercado Livre, tem um faturamento de 100, 200 mil reais, normalmente são envios de 500 unidades, 1000 unidades. Então esse exemplo ele acaba se replicando para situações de, às vezes, dezenas ou centenas de unidades que você manda a mais por um erro operacional, ou não também, você decidiu mandar, o seu produto comporta, você foi lá e mandou, você vai ter esse custo. E normalmente é pesado. Outro custo é inconformidade em excesso ou faltando. De novo, declarei 100 unidades de um determinado produto, vamos para o caminhão, e eu enviei 90 unidades. Eu tive uma diferença de 10%. O que o Mercado Livre aceita? Até 5%. E essa diferença ela pode ser para menos ou para mais. Então, nesse caso aqui, como eu declarei 100 caminhões desse e mandei 90, eu tive uma diferença de 10%. Ele não vai cobrar os 5% que ele te isenta para frente. A partir do momento que você passa, ele cobra tudo. Então, nesse caso aqui desse exemplo, não seria 5 unidades, que seria o excedente dos 5%. Seria o total, porque você passou, acabou, senta e chora. Você vai pagar 10 peças vezes R$5. Então você já tomou R$50. E isso se aplica também para mais. Se por algum motivo você mandou 110 unidades do produto declarado, tá? Lembra do exemplo anterior. Não declarou, não importa. Não entra dentro do quesito 5%. Vai pagar de qualquer jeito. Então, do declarado eu mandei 10 a mais, você teve um excedente de 10%. Então, você passou da regra dos 5%. Você vai pagar do mesmo jeito R$10 vezes 10 unidades, desculpa, vezes R$5. Então, R$50 de inconformidade. Declarei 100, mandei exatamente 5 unidades a mais ou a menos. Você está respaldado dentro da exceção que o Mercado Livre te dá. E essa exceção, galera, não é única e exclusivamente uma vez no trimestre. Essa exceção ela acontece para qualquer envio. Então, a gente aqui tem uma média de 20 envios por mês e a gente manda caminhão fechado. Se nesses 20 envios eu tiver até 5% do que foi declarado, eu não pago, em todos eles, tá bom? Então assim, galera, agora vamos às dicas, já que vocês estão sabendo de todas as inconformidades, de todos os custos e todas as penalidades que podem acontecer, para vocês evitarem esse tipo de custo. Porque trazendo para uma realidade de envio, vou falar do nosso caso, normalmente os nossos envios eles giram em torno de 1000 unidades. Essa é a média zona, né? Tem envios que bate 2.000, 3.000, que são produtos menores, mas na média aí são 1000 unidades. Qualquer deslize que acontece, você já está ali em 30, 40 unidades de erro, que já foge, por exemplo, do que eles aceitam de inconformidade dos 5%. Então qualquer deslize que acontece, você já está ali em 55, 60 unidades, que a gente está falando aí de 3, 4 pallets que a gente manda, já dá essa quantidade que ou vai a mais no pallet ou falta, e aí você cai na inconformidade. E já vai representar, por exemplo, umas 60 peças, 55 peças, vezes 5, mais de R$300 que você já acaba perdendo, que às vezes é o custo, por exemplo, de você fazer o envio. Então tem que tomar muito cuidado. Quais são os cuidados que a gente adotou aqui? Fazer a revisão e o checklist no momento de envio. Então, o processo de elaboração do full que pode evitar essas inconformidades. Primeiro, você faz toda a separação de todos os itens que você declarou que vai enviar. Segundo, depois disso, você começa a etiquetar quando são os produtos que não têm o EAN próprio, né? Você começa a etiquetar eles. E aí você faz uma nova contagem dentro da caixa. Colocou dentro da caixa, você vai fechar a caixa, colar os volumes e depois de colocar dentro do caminhão, você faz o checklist novamente na sua declaração de itens. Você fazendo essas 3 verificações
faz com que você evite de ou mandar produtos que não foram declarados, ou mandar a menos ou a mais. Não deixe de fazer esses 3 tipos de checklist. Obviamente que para cada tipo de operação, cada tipo de produto vai ser uma outra abordagem de checklist, mas ele precisa ser executado. Os 3, ou até mesmo mais, se não for impactar em muito mais tempo. Porque essas camadas de verificações vai fazer com que você não tenha esse custo por inconformidade que o Mercado Livre ele vai cobrar mesmo e não tem conversa. E muitas vezes, tem vezes que você vai precisar ir para a briga para o Mercado Livre porque foi enviado para o full da forma correta e eles fazem a conferência lá errado, bipa produto errado, declara a quantidade errada e gera a inconformidade. E é muito rápido que o Mercado Livre já coloca o custo lá no seu painel de envios full. Normalmente aí, depois que eles sobem todo o seu estoque, cerca de 3 a 5 dias, se tem conformidade, eles já colocam lá e no mês que vem entra na sua fatura. Então tem que ficar muito atento o tempo todo enquanto eles estão computando. E depois de computar, viu que já tem alguma coisa errada? Já entra lá no painel, já abre a reclamação. Se já eles não conseguirem resolver por lá, já faz a ligação, vai no Reclame Aqui, abre contestação para que outras pessoas tratem o seu problema e resolva, porque eles cobram mesmo você estando certo ou também quando você está errado. Quando está errado, não tem o que fazer, né? Tem que pagar. Mas essas são as dicas, funciona dessa maneira as inconformidades. Fique atento para isso não drenar a sua operação, o lucro da sua operação, porque eles cobram mesmo e não tem jeito. Se tiver alguma dúvida, mandem aqui nos comentários, sigam os guardiões e deixa aquele like para incentivar a gente a produzir mais conteúdo.